suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versos 18 e 19. Romanos 1, 18 a 19. Quero saudar de modo muito especial aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Deus abençoe vocês. Nós ficamos felizes com a presença de vocês. A título de instrução, aqui na igreja a gente tem estudado aos domingos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar os versículos 18 e 19. Que Deus fale conosco, vamos ler todos juntos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Amém. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Ensina-nos, instrui. Ó Deus, opera um milagre, ó Deus, de fazer com que a minha boca agora seja a boca do Senhor. Opera um milagre, ó Deus, de abrir o entendimento, o nosso entendimento, tanto o meu como dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos até aqui nessa exposição de Romanos, e nos últimos domingos, nós vimos que Paulo, ele falou sobre o poder do Evangelho. E agora, após falar sobre o poder do Evangelho, o apóstolo Paulo vai falar da necessidade do Evangelho nas nossas vidas. Então, daqui do versículo 18 até o capítulo 3 de Romanos, Paulo ele expõe a necessidade do Evangelho nas nossas vidas. E pautado nesses dois versículos, o tema da minha mensagem hoje é a ruína moral de uma sociedade sem Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ruína moral de uma sociedade sem Deus. Qual que é o tema da mensagem hoje? A ruína moral de uma sociedade sem Deus. De agora em diante, aqui no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele começa a trabalhar a queda de Adão e a consequência desta queda na vida de todos os homens, de todos nós. Então, Paulo ele mostra, e a Bíblia vai nos mostrar que porque Adão pecou, todos os homens estão mortos espiritualmente. Vocês lembram que havia ali no jardim do Éden uma ordem de Deus. Deus disse para Adão e Eva: de toda árvore comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas percebam que eles comeram, mas eles não morreram fisicamente. Porque a Bíblia, ela fala de 3 tipos de morte. Fala da morte física, e essa nós conhecemos muito bem. Todos nós aqui já fomos em um velório, já perdemos alguém que amávamos, e esse é um tipo de morte, a morte física, que é uma consequência do pecado também. Há a morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E quando fala de morte ali, o resultado do pecado é a condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas há um outro tipo de morte na Bíblia, que é a morte espiritual. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram a sua percepção aberta, e eles viram que estavam nus, cozeram ali folhas de figueira, e quando eles ouviram a voz do Senhor, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Estar morto espiritualmente é fugir de Deus. Estar morto espiritualmente é não querer um relacionamento verdadeiro com Deus. E não tem nada a ver com religião. Muitos de nós podemos
ou estivemos mortos espiritualmente, mesmo participando de uma religião, mesmo estando na igreja todos os domingos. Quem é filho de crente aqui sabe que por muito tempo, às vezes, alguns de nós frequentamos a igreja, mas nós não éramos ainda convertidos, nós estávamos mortos espiritualmente. É sobre isso que Paulo começa a tratar aqui no capítulo 1. Ele vai dizer que a sociedade sem Deus, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Então, se ele está morto, ele precisa do milagre da ressurreição espiritual. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo vai escrever o seguinte: pois ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Então, irmãos, a ruína moral de uma sociedade sem Deus se dá porque sem Jesus Cristo nós estamos mortos espiritualmente. Essa é uma consequência do pecado. Davi, no Salmo 51, ele diz assim: em pecado me concebeu, em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos em pecado. Os teólogos chamam isso de o pecado original, né? Nós herdamos o pecado original de Adão. Tanto é que você não precisa ensinar uma criança a pecar, precisa? Precisa ensinar uma criança a dar birra? Né? Às vezes tem pai, criança solta um palavrão, o pai fala assim: não sei onde ela aprendeu isso. Se não foi com você, com certeza é fruto do pecado original do nosso coração. Então, nós somos pecadores. Por isso, o versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus se revela contra a impiedade do ser humano. Por isso, o homem precisa de um Salvador, porque nós somos pecadores. Por isso nós precisamos de um Salvador. E Paulo vai dizer aqui nesse capítulo que tanto gentios como judeus precisam de um Salvador. Você sabe que os gentios, para os judeus, era todo aquele que não era judeu. Então o grego, o romano, o africano, tudo era gentio. Então Paulo está dizendo: todos os homens, sem exceção, precisam de um Salvador. Não importa o seu povo, a sua etnia, a sua classe social, o homem sem Deus, ele está numa ruína moral, e por isso precisamos de um Salvador. Aqui no capítulo 1, nós vamos ver nos próximos domingos, Paulo, ele fala que tanto gentios como judeus pecaram contra a revelação de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural de Deus. Ou seja, o que é a revelação natural? É a criação. Quando nós olhamos ali para fora e vemos aquela árvore, essas árvores, quando nós olhamos uns para os outros e vemos a criação de Deus, eu olho para você, a Bíblia nos ensina que a criação revela a existência de Deus. Essa é a revelação natural. Essa revelação não é suficiente para o homem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a revelação natural torna o homem indesculpável diante de Deus. Tanto é que o homem se revela a sua ruína moral, porque muitos, ao invés de crerem que existe um Criador por trás de tudo, eles preferem acreditar que o mundo vem de uma explosão. Então, minhas irmãs que fazem bolo aí, quem trouxe bolo para o café aí hoje? Que você fez. Está todo mundo igual eu, só comprando na padaria. Mas quem faz um bolo? Vamos pensar na possibilidade do mundo ter sido criado por uma explosão. Como que o pessoal chama isso? Big o quê? Big Bang. Então, eu quero que você pense na probabilidade, na seguinte probabilidade: um caminhãozinho, um baú, está indo para uma padaria. Esse é um exemplo que o doutor Adalto Lourenço dá. Esse caminhão está indo para uma padaria e dentro, fazer uma entrega, e dentro tem todos os produtos de bolo. O que vai no bolo? Me ajuda aí. Ovos, farinha, fermento, leite, açúcar, chocolate, né? Porque eu quero chocolate. Esse negócio de bolo de abacaxi.
Então, tem lá dentro do baú do caminhão. Imagine que indo em direção a essa padaria, o caminhão capota, mistura todos os ingredientes do bolo ali dentro do baú e ele explode. Qual que é a possibilidade de surgir um bolo ali de chocolate? Nenhuma. E por que tem gente que acredita que o mundo surgiu da explosão? O que uma explosão cria? Agora tem outros que creem que veio do macaco. E o professor Adalto Lourenço fala assim: olha, quem é o macaco na sua família? O seu pai? Não, meu pai não. Então foi seu avô? Também não. Então, os gentios são indesculpáveis diante de Deus, porque a revelação natural nos fala que existe um Criador. Os judeus são indesculpáveis diante de Deus, porque eles receberam a palavra de Deus, os oráculos de Deus. O povo judeu foi o povo escolhido para receber a mensagem de Deus. Mas algo nós temos em comum: ambos estamos perdidos e precisamos de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, a humanidade está moralmente arruinada pelas seguintes razões. Primeiro, a humanidade está moralmente arruinada porque o homem não é bom por natureza. A humanidade está moralmente arruinada porque o homem não é bom por natureza. Por que a humanidade está moralmente arruinada? Nós não somos bons por natureza. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem é fruto do meio. Ou seja, se você crescer numa família saudável, se você crescer num ambiente saudável, se você tiver todas as condições positivas, o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem em si ele é bom. Só que não é verdade. Adão pecou onde? No paraíso. No paraíso não havia pecado. No paraíso há um lugar perfeito. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele diz que o homem, ele é bom, mas é o mundo que o transforma. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós já somos pecadores, que o nosso problema é o nosso coração. Nós não somos fruto do meio. O problema do homem é o seu coração. Abra sua Bíblia em Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos aí, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então esse versículo fala que o nosso coração, o que é o nosso coração? A nossa mente, são as nossas emoções, é o nosso pensar. Quando a Bíblia trata de coração, é o homem como um todo. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, e ele é também o quê? Corrupto. O meu coração é corrupto, o seu coração é corrupto, o coração de toda a sociedade, de toda a humanidade é corrupto. Por isso que a sociedade está moralmente arruinada, porque nós somos corruptos por natureza. É o que a Bíblia diz. Por isso, tome cuidado. Às vezes a gente diz: eu só fiz o que o meu coração mandou. Por isso que deu errado. Não faça o que o seu coração manda. Faça o que a palavra de Deus diz. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, e o nosso coração tem desejos que são contrários à palavra do Senhor. Mas ainda sobre o nosso coração, abram suas Bíblias agora em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Vamos ler juntos? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Põe o 20 aí também. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Volte para o 19, por favor. Porque do coração do homem procede maus desígnios. Que maus desígnios? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Toda maldade procede do nosso
no nosso coração. Porque o homem não é bom por natureza. A sociedade está moralmente arruinada porque o homem não é bom por natureza. Paulo também vai nos ensinar que a humanidade está moralmente arruinada porque rejeita o conhecimento de Deus. A sociedade está moralmente arruinada porque rejeita o conhecimento de Deus. Por que a sociedade está moralmente arruinada, meus irmãos? Ela rejeita o conhecimento de Deus. A sociedade sem Deus, ela está arruinada porque nós somos pecadores por natureza. Mas a sociedade também rejeita o conhecimento de Deus. O problema do homem não é ignorância. O problema do homem não é falta de conhecimento. Quem no nosso Brasil pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus? Eu acho impossível isso. Até porque a Bíblia aqui nesse capítulo está dizendo que nós somos indesculpáveis, porque tem tanto a revelação natural como a revelação especial. Mas o problema do homem é que o homem, ele rejeita o conhecimento de Deus. Aqui no versículo 18 e 19 de Romanos 1, a Bíblia diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O problema dos homens não é ignorância, mas o problema dos homens, da humanidade, é rejeitar o conhecimento de Deus. Ele rejeita o conhecimento de Deus. Abram suas Bíblias em Salmos 19, Salmo 19, do 1 ao 4. Esse texto nos mostra que a criação revela o Senhor. Vamos ler lá, do 1 até o 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o que proclama a glória de Deus? Os céus. O que anuncia as obras do Senhor? As obras das mãos de Deus? O firmamento. Verso 2: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então percebam, meus irmãos, que a Bíblia diz que a criação proclama a glória de Deus, sem som, sem palavra alguma, mas quando nós olhamos para a criação, nós vemos a revelação de que existe um Deus, um Criador. Então o homem, ele está moralmente arruinado porque ele rejeita o conhecimento de Deus. Nós estamos moralmente arruinados porque nós somos pecadores por natureza. Nós estamos moralmente arruinados porque nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, nós estamos moralmente arruinados porque nós acreditamos apenas nas necessidades imediatas desta terra. Eu não sei você, mas no primeiro momento da minha vida, eu procurei uma igreja porque eu queria resolver um problema pessoal meu. E talvez a maioria de nós procuramos uma igreja tentando resolver um problema aqui desta terra. O problema é que quando nós acreditamos que a vida se resume apenas às coisas imediatas e terrenas. Muitos homens estão arruinados porque eles acreditam que a vida se resume a isso aqui. Alguns dizem: morreu, acabou.
Então por que você não morre de uma vez, desgraçado? Né? Daí já acaba esse sofrimento. Mas o que a gente luta tanto? Se morreu, acabou. O melhor seria morrermos. Mas a Bíblia fala de uma realidade espiritual e eterna. A Bíblia fala que não é morreu e acabou, mas a Bíblia nos ensina que existe uma realidade além desta terra, uma realidade eterna. Mas aqueles que pensam apenas nas coisas deste mundo, eles são os mais infelizes dos homens. Queridos irmãos, nós precisamos de um Salvador, porque no dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o céu. Essa é a realidade da palavra de Deus. Precisamos de Jesus porque todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A sociedade está moralmente arruinada porque nós somos pecadores por natureza. Nós estamos moralmente arruinados porque nós não aceitamos o conhecimento de Deus, rejeitamos o conhecimento de Deus. Nós estamos moralmente arruinados quando pensamos na vida só como coisas imediatas e terrenas. Mas em quarto e último lugar, nós estamos moralmente arruinados quando nós pensamos ou quando nós não tratamos do problema do pecado. O nosso maior problema, meus irmãos, é o nosso pecado. Há no meio evangélico algumas igrejas que já não falam mais de pecado. Há no meio evangélico algumas igrejas que estão pregando uma mensagem que massageia o nosso ego. Uma mensagem que fala apenas das coisas imediatas e terrenas, como prosperidade e curas. Nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus nos prospera. Mas nós precisamos ter plena convicção de que o nosso maior problema se chama pecado. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora imagine um rico perder a sua alma e você que é pobre ainda morrer sem Jesus. É pior ainda. Irmãos, o nosso maior problema é o pecado. O nosso maior problema é a nossa natureza pecaminosa. A sociedade está moralmente arruinada porque não reconhece que o seu problema é o pecado. A sociedade está moralmente arruinada porque não reconhece o seu maior problema. O nosso maior problema é o quê? É o pecado. Nós somos pecadores. Agora nós vamos para a parte mais importante do sermão nesta manhã. É como você vai aplicar este sermão na sua vida. Nós vimos que somos pecadores por natureza. Põe aí, abra sua Bíblia em Romanos 5,20. Você é pecador, eu sou pecador. Nós somos pecadores por natureza. Mas vamos ver o que diz lá em Romanos 5,20. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é pecador, mas a graça de Deus é maior na sua vida. Se você reconhece que é pecador, creia na graça de Deus, favor imerecido. Graça não é algo recebido pelo que você merece, graça é o que Deus nos dá a pecadores por natureza como nós. A sociedade está moralmente arruinada porque rejeita o conhecimento de Deus. Mas João 8,32, vamos ler João 8,32. Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade? É Jesus. Por muito tempo na nossa vida nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Deixa eu te falar, você que é filho de crente, vem aqui todo domingo.
conhece a Bíblia de capa a capa, é calvinista, fala assim, eu sou calvinista, pastor. Conhece as institutas de Calvino, mas você já conheceu a Jesus? A solução que nós precisamos é Jesus. A sociedade está moralmente arruinada porque nós pensamos nas necessidades apenas imediatas e não eternas. João 11:25, Bruno. Vamos ler juntos lá, na hora que estiver na tela, João 11:25. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você já crê em Jesus, dá glória a Deus aí para ouvir. No dia que você morrer, o que vai acontecer contigo? Você vai viver de verdade, a vida eterna. Por isso nós não precisamos temer a morte. O apóstolo Paulo disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode viver uma vida toda de sofrimento aqui na terra, mas nada se compara com a glória a ser revelada em você. Por isso, no dia que você morrer, nós vamos fazer uma festa no seu relógio, cantar louvor, comer pão com mortadela, porque quando o crente morre, ele vive. Mas por último, nós estamos moralmente arruinados porque não tratamos o problema do nosso pecado. Põe aí para nós na tela Romanos 6:23 para nós lermos juntos. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é o nosso maior problema? O pecado. Mas qual é a solução para o nosso maior problema? Jesus. Jesus é a nossa solução. Então, fique de pé no seu lugar. Vamos declarar que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos dessa fé.